Esse pedaço de Mata Atlântica fica na região urbana de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Por muito pouco, todas essas árvores não foram destruídas por causa de um projeto muito estranho. Queriam construir uma usina termoelétrica aqui na cidade. E isso só não ocorreu por causa da luta da população. No Olhar TBT de hoje, você vai saber como foi essa luta. Tem a Gastrade, que é a empresa que está patrocinando, e a Gastrade faz parte do grupo Leros. Então são várias empresas, é uma holding, né, com várias empresas, né? A Gastrade em si é, em tese, uma empresa recente, criada para licenciar. Justamente para isso. Licenciando, aí você entrega para as grandes corporações que aí sim vão administrar esse comércio de gás que será movido. Tem alguma coisa a ver com Petrobras aqui? Não, diretamente não. Foi exposto no CONDEMA de Peruíbe, no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, e a partir dali, em fevereiro, que a gente, peraí, temos que fazer alguma coisa. Fevereiro de 2017. Agora, A população de Peruíbe realmente não estava por dentro. Essa empresa Gastrade, ela foi criada em 2015, o processo de licenciamento começou em 2016 e até então ninguém sabia. E fomos atrás de todas as informações. Aí a gente descobriu que em 2011 houve uma carta de intenções da empresa aqui em Peruíbe, carta de intenções. Ninguém estava sabendo. Ninguém ficou sabendo, foi recebida pela atual vereadora, que na época era a prefeita Milena Xisto Bargieri. Tem uma entrevista do Márcio França falando que tinha esse projeto, né? o vice-governador, né, falando de confidencialidade, que era um projeto de fazer termoelétricas, usinas termoelétricas aqui na Baixada Santista, inclusive em Peruíbe. Foi recebida essa carta de intenções junto com mais 10. Fibra ótica, tecnologia disso, indústria daquilo e uma termoelétrica. A empresa ela tem feito muita propaganda, né? A empresa? Inclusive começando pelo próprio nome do empreendimento, que é Verde Atlântico Energias, né? Você vê aquela coisa do cabe ao criador dar o nome que bem entende a sua cria. Né? Lembra que a ditadura militar foi início chamada de Revolução Democrática. O Brasil tem dessas coisas. E eles estão usando de todo tipo de baixeza para se promover. E eles estão divulgando onde? Eles fazem reuniões, inclusive nós temos filmagens, reuniões onde eles servem comida, servem bebida, prometem emprego à população aqui em Peruíbe. Eles fazem as reuniões fazem aqui? esse tipo, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade social. Eu sou totalmente contra pelo seguinte, isso aqui é uma bênção, essa mata toda que nós temos que preservar isso, nós temos que preservar esse ar maravilhoso, nós temos que preservar este mar maravilhoso. Isso aqui é uma cidade abençoada, não é para vir, nunca poderá ser um polo industrial, de uma usina que tenha as características dessa usina. A estratégia da empresa qual que era? Era deixar esse empreendimento oculto, tá? E fazer reuniões setoriais. Então ela começou fazendo reuniões setoriais com a Associação Comercial, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Peruíbe. Com os vereadores. Com os vereadores, né, em portas fechadas, só setoriais. E para depois que tivesse fechado com esse pessoal, já chegar aqui e implantar. O problema é que eles não esperavam que Peruíbe tinha um histórico de luta tão assintoso. E automaticamente isso saiu das portas fechadas e tomou a cidade. Menos de um mês, soubemos em fevereiro. Em março, a gente estava ocupando as ruas com 400 pessoas em manifestação. E ela teve que mudar a postura. Quando ela viu que a coisa começou a virar popular, aí ela começou a ir para os bairros. E aí começou a fazer isso, reunião, bebida, comida, assine aqui que vai ter emprego para todo mundo. E esse é o discurso dela. Eles começaram a fazer o diagnóstico de estudo de impacto ambiental só em 2016. Sei. E aí, em 4 meses, eles dão um calhamaço de 9.000 páginas. Um projeto dessa magnitude tem que ter um amplo acesso à divulgação para todo mundo. Por exemplo, as comunidades tradicionais não tiveram acesso à informação. Sequer foram avisadas. As comunidades indígenas, tão pouco. Alguém envolveu vocês nessa conversa? Não, na verdade, em nenhum momento a gente foi comunicado.
Eles falam que é bom, né? Mas na verdade, quando a gente vai para pesquisar mesmo, o que ele é de verdade... É bom para quem, né? Não tem nada de bom. Vai destruir a mata, né? A floresta. Vai poluir bastante, né? A natureza. Vai acabar um pouco, né, com a cultura também nossa, né? Eu acho que vai mexer com a natureza, vai ter que tirar, derrubar a árvore, essas coisas. Eu acho que é assim, né? Então, para mim, me preocupa muito com isso, porque aí a gente já está acostumado a viver assim, né? Livre, à vontade. Aí vem esse negócio de qual que é? Termoelétrica. Termoelétrica. Termoelétrica, sei lá. E quantas famílias moram aqui? Aqui são 16 famílias. No total dá quantas pessoas? No total dá 100 e pouco. Em verdade, a única coisa que eles fizeram é montar um standzinho na rodoviária, com uma pessoa sentada lá, e o EIA-RIMA com 9 volumes, 9.000 páginas. Traduz o que é o EIA-RIMA? Estudo de impactos ambientais e relatório de impactos ambientais. 14 volumes, parado lá para quem quiser olhar. Técnica. Você quer saber, toma aí, lê. Quem consegue ler? A gente não consegue dar conta. Se pegar uma equipe, 20 pessoas para analisar, vai ficar 20 anos estudando esse EIA-RIMA. E não é fácil. A gente tem que levar em consideração que o país hoje é assolado pelo desemprego. Né? Então, por exemplo, a grande mídia aqui da região, quando houve a primeira manifestação nossa, lá em março, no dia seguinte a essa manifestação, que a gente colocou aproximadamente 400 pessoas na rua, o que para Peruíbe é muito significativo, no dia seguinte a essa manifestação, o jornal aqui da região divulgou um empreendimento de 5 bilhões para Peruíbe. Então isso soa como música aos ouvidos, principalmente daquela população que está sendo assolada com o desemprego, com o arroxo salarial. Para mim, eu acho viável, até mesmo por ter emprego pessoal, que aqui em Peruíbe não se tem emprego. Tá? Então, para mim, eu sou totalmente a favor, contanto que não prejudique a cidade com relação à ecologia. Ela fala de 7 meses que vão ser gerados milhares de empregos. Normalmente isso não é feito, por exemplo, com a mão de obra local. Você contrata uma empresa grande, essa empresa grande já tem a mão de obra, né? Essa mão de obra se muda para a cidade durante a construção, e aí vai levar, sei lá, 10 meses, 1 ano, 2 anos, que seja. Essa mão de obra se aloja na cidade, né? Então você tem uma atenção em cima dos serviços de saúde, os serviços públicos da cidade, um aumento da criminalidade, um aumento da violência. Pessoas de fora virão por 7 meses. Depois desses 7 meses, o que será feito? Você tem uma situação de muito emprego, e de repente uma queda brusca nesse emprego. E essa queda, por exemplo, esse aumento de população, você tem vários empreendimentos que crescem, que aparecem, né, padarias e tal, e de repente essa população vai embora e acaba, né? E o que fica para a cidade? Uma termoelétrica precisa de muito poucos empregados para ser tocada. As vagas de emprego que serão fechadas ao sepultar o turismo, que é isso que vai acontecer na cidade, vai sepultar o turismo, vão ser muito maiores do que as geradas pela empresa. E essa possibilidade de se construir uma usina termoelétrica aqui, você acha que isso vai atrapalhar para você como turista quando vier para cá? Eu acho que atrapalha muito, porque é uma coisa assim que requer muito espaço, né? E aqui atrapalha muito porque aqui é um ecossistema muito grande, né? Tem bastante natureza, é uma coisa que eu acho que não ia agradar assim, não ia fazer bem. Todos os animais da cadeia alimentar vão ser prejudicados, desde das algas, microalgas, os plânctons, né, que são a base da cadeia alimentar, até os organismos maiores, que nem baleia, por exemplo. Né? Nosso mar, nosso peixe. Então, assim, quando afeta diretamente a vida das pessoas, né, a sua cultura, eu acho que as pessoas começam a se juntar e se fortalecer nessa luta. A maior edificação da cidade, que é o prédio redondo ali no centro, tem 60. Essa torre vai dobrar a maior edificação da cidade. São né? 4 torres. Peruíbe é um balneário de verão. O que não falta aqui é sol e vento, 2 fontes de energia renováveis. Mesmo assim,
existe essa ideia de construir uma termoelétrica. Haverá um porto flutuante a 10 quilômetros no meio do mar. Ele vai receber gás de navios que vem do outro lado do mundo. Não disseram ainda de onde virá esse gás. E ele virá por dutos, passará debaixo da terra e vai até mais ali na frente onde será construída, se é que vai ser construída, a termoelétrica. O que gera a queima do combustível fóssil? Gera dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre. Isso é liberado na atmosfera? Isso, é liberado na atmosfera. O óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre, ele entra em reação com a atmosfera, com o oxigênio da atmosfera e as partículas de água e formam o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, que é o principal causador de chuva ácida. E aí, quando chover, lava a atmosfera desse ácido e cai na terra. Isso, em um lugar que é cercado por unidades de preservação, que vive de uma agricultura de subsistência e depende do turismo, né? A cidade é dita como tem o terceiro melhor clima do mundo, entendeu? É uma cidade que é muito procurada, principalmente pelos idosos, para se viver, que é muito bom aqui para morar, e isso aí vai acabar com tudo isso. Peruíbe é uma estância balneária, ela vive majoritariamente do turismo, né? Turismo que é atraído pelas praias, pela qualidade do ar, pela reserva ecológica, pela tranquilidade, gerando uma alternativa aos grandes centros urbanos. Então essa usina, ela vai exatamente atacar aquilo que é essencial para a cidade se manter, que é a balneabilidade. Inclusive a cidade recebe verbas por ser estância balneária. Sim. E o governo do estado tem como prerrogativa para ser uma estância balneária, por exemplo, a qualidade do ar. Claro. Então o Peruíbe pode primeiro perder o posto, o título de estância balneária, perdendo verbas que são fundamentais para a manutenção do funcionalismo público da cidade, e também pode perder o turista. Estão prevendo nos estudos, né, na OEA-RIMA, é a utilização do gás natural, que é um combustível fóssil. Às vezes a gente fala gás natural, pensa que é uma coisa de cabeça, da natureza, né? É um gás de cabeça, não tem nada a ver, legal. Mas é combustível fóssil, altamente poluente, e a maioria dos países desenvolvidos evitam usar esse tipo de combustível. O EIA não deixa claro de onde virá esse gás. Esse gás já vem refinado de fora, será construído um porto offshore, onde ficará um navio já fixo no lugar, e de fora virão navios para abastecer esse porto offshore. Daqui será construída uma linha de transmissão que vai ligar Peruíbe até Cubatão para ser distribuído de outros lugares. Mas o gás chega aqui via navio. E esse gás viria de onde? Não é um gás que é produzido aqui no Brasil, não é um gás aqui da plataforma continental. O refinamento não é feito no Brasil, né? Sei. Ele é um gás que vai vir importado de outros países, industrializados. Inclusive prevê a utilização de gás xisto também. Os Estados Unidos começaram a produzir muito gás de xisto, então você tem um excesso de oferta do gás de xisto e o preço cai, eles precisam vender esse gás. Então a gente está olhando aqui por questão de eletricidade, qualquer outra coisa, necessidades no Brasil, mas na verdade não, é o lobby do gás de xisto. Eles têm excesso, o preço caiu, eles precisam vender para subir o preço de novo. É uma questão de capitalismo. Que tipo de água para ferver e fazer as turbinas girar? Vão tirar a água do mar. Então a água vai ferver, fazer as turbinas funcionarem. Depois que essa água estiver muito quente, eles vão fazer o que com essa água? Devolvê-la para o mar. Essa água tem que ser dessalinizada, né? Ela vai passar pelas turbinas, depois ela vai voltar para o ambiente, tá? Vai ser jogada no ambiente novamente. Lá vai ser bombeada para o mar? Novamente para o mar. Só que não vai ser água, vai ser efluentes industriais. Dessalinizada, cheia de metais pesados, soda cáustica. E quente. Isso. Em torno num volume de 2.160 toneladas por hora. O EIA fala de uma temperatura 7 graus Celsius acima. De 3 a 7. Segundo a empresa. Daqui até o Paraná, ali é uma região de muito estuário, muito mangue. E a gente sabe que esse tipo de ecossistema, o manguezal, ele é considerado um berçário do mar. Porque ele abriga muitas espécies marinhas, né? Ele aumenta, a taxa de biodiversidade do mangue é muito grande, né? Ele tem uma importância muito grande aqui para a região. Um funcionário do IBAMA, numa assembleia que foi feita na Alesp sobre a termoelétrica, ele se posicionou contra. Contudo, o processo de licenciamento está na mão da CETESB. A CETESB pediu para que a prefeitura, o executivo municipal, se manifestasse,
né? E dentro dessa manifestação, o Executivo Municipal mandou um documento produzido pelo Departamento de Meio Ambiente, dizendo, um documento muito complexo, muito bem elaborado, dizendo o porquê que essa usina ela vai contra uma série de valores historicamente construídos pela cidade, e a própria Executivo Municipal se declarou dizendo que ela não está em consonância com as leis municipais. Você vai nos prejudicar em todo sentido, tanto no ar como em tudo, até no mar mesmo. E Peruíbe é um lugar bem natural, bem tranquilo, longe de tudo isso. Então eu sou totalmente contra. Todos os movimentos sociais de Peruíbe, a gente teve um pouco de divisão no começo. Mas logo depois que todo mundo viu que tinha a mesma ideia, todo mundo começou a se juntar e surgiu até a frente contra a termoelétrica, né? E nessa frente, a UMESP, que é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Peruíbe, ela já foi incluída na frente contra a termoelétrica. Então todos os estudantes sempre se mobilizaram junto com os movimentos sociais, todos os atos são construídos em conjuntura, então tem professor e estudantes, são todo mundo junto. O Grêmio puxou, né? Te deu toque, mas o Grêmio se apropriou do tema, se apropriou da discussão, se apropriou do debate com os alunos. A gente fez aí a escola cedeu espaço, momento de tirar alguns alunos de sala de aula, levar num outro local, fazer uma discussão. Aí a gente participou dessa discussão, né? E a participação, até então, até o dia 17, era uma mobilização de classe média branca da cidade, né? Com essa participação do Grêmio aqui, ele ganhou uma cara diferente. Então, quando já foi para o dia 17, que barrou a audiência pública... Dia 17 de que mês? Agosto? 17 de agosto. 17 de agosto de 2017. Isso, 17 de agosto de 2017. Os alunos mesmo criaram um evento no Facebook, exatamente. Eles fizeram, chamaram o evento, e aí na época tinha organizada a Frente contra a Termoelétrica dos partidos e tinha o MOCAN, o Movimento contra as Agressões Naturais, existiam alguns movimentos. E aí os estudantes chamaram o evento, a ideia original era ir só até a audiência, né, direto para a audiência. Eles chamaram a concentração na Praça Flórida e uma marcha pela avenida principal da cidade, a gente fechou a avenida principal da cidade, até o local da audiência pública. E aí foi a ideia dos alunos. E conseguiram inviabilizar a audiência. Exatamente. Aqui em Peruíbe, as 3 audiências públicas nós não legitimamos, porque a forma como é feita uma audiência pública também pela CETESB não nos agrada. Então as 3 a gente conseguiu cancelar. É obrigatório para ter o licenciamento ambiental, né? Ter 3 audiências públicas, né? Sim. Então eles estavam cumprindo por uma questão de obrigação, né? Só que totalmente inacessível à população. Sim. E a população foi em peso, né? Saiu dos bairros, aqui a comunidade de Caraguava e Quaraminguava, né? Que são bairros populosos de Peruíbe e a quebrada, né? Sai a população mais simples daqui. E a população foi em peso lá, tocou, chamou essa marcha, né? Os indígenas participaram bastante também. Os indígenas da terra Piaçaguera, aqui em Peruíbe, tem 5 aldeias lá, então o pessoal, tantas lideranças, os indígenas vieram, né, com ônibus, com van para cá. E naturalmente essa pressão recaiu sobre os eleitos da nossa cidade, tanto no legislativo quanto no executivo. Inicialmente ninguém queria falar sobre isso. O próprio prefeito alegava improbidade administrativa para não ter que sequer tocar nesse assunto. Conforme o movimento foi ganhando força e a cidade de Moreira, muito organizada, mostrou que não queria esse empreendimento, obrigou boa parte desses políticos que não queriam tocar nesse assunto, até por uma questão de pressão política externa, porque uma questão de não saber se posicionar naquele contexto ainda, eles simplesmente começaram, vendo a pressão popular, se manifestar. E nesse contexto o prefeito aí sim se manifesta. A sociedade civil organizada, juntamente com os nossos representantes aqui do Legislativo, nós elaboramos 2 frentes, tá? Uma é um projeto de lei ordinário, tá? E outra é um projeto de emenda à lei orgânica do município. Esse projeto de lei ordinário, ele veda a instalação, a implantação dentro do município de indústrias que emitam óxido de nitrogênio e óxido de enxofre, tá? A partir de usinas termoelétricas. Isso daí já foi apresentada essa lei e já foi aprovada e sancionada pelo Executivo. Uma lei municipal, ela nesse processo ela é muito importante, não só para esse empreendimento, como para outros que poderão surgir, vir para a região, né? E além disso, também foi apresentado um projeto de lei de emenda à lei orgânica do município, que proibia não só termoelétrica, mas outros tipos de empreendimentos poluidores. E aí entram fábricas de fertilizantes, siderúrgicas, refinarias de petróleo, etc. Mudando a nossa lei orgânica, a nossa Constituição máxima. Então a gente também
tentou essa mudança da alteração da lei orgânica, passou a primeira votação, conseguimos na primeira votação a maioria. Na segunda votação, a gente teve 6 vereadores que se ausentaram agora na última sessão. Na última sessão eles se ausentaram também daquela forma nebulosa de não votar contra, se ausenta da sessão e o projeto ou é adiado ou cai. E eles entraram dentro de um gabinete, né? A população foi para a porta do gabinete, gritando, covardes, covardes, o pessoal batendo na porta, né? Foram completamente, se esconderam. E aí a gente também os movimentos, a população presente pediu para que fosse votado para desmascarar essa manobra deles. Então a gente votou e perdeu de propósito, porque nós continuamos moralmente dentro da mesma proposta. Os 9 vereadores ficaram na Câmara, ficaram em plenária, votaram sim, perdemos, mas a gente não fez a mesma manobra. Não teve o resto do voto, porque não chegou a 2/3, não é isso? Sim. Precisavam de 10 votos, a gente conseguiu 9 votos. Daqui onde estamos, a gente consegue ver os maiores prédios no centro de Peruíbe. E essa mata que está entre os prédios e esse lugar aqui é o local onde será ou seria construída a termoelétrica. E se ela de fato for construída, haverá aqui 4 chaminés bem mais altas do que aqueles prédios. A diferença é que os prédios não soltam fumaça. E essas chaminés vão soltar muita poluição nessa região. Vai ter uma chaminé de 120 metros de altura. Para você ter uma ideia, a maior edificação da cidade, que é o prédio redondo ali no centro, tem 60. Essa torre vai dobrar a maior edificação da cidade. São 4 torres. O plano diretor da cidade de Peruíbe tem várias restrições à verticalização. Então a cidade ela é uma cidade com pouquíssimos prédios, né? E se você olhar, por exemplo, aqui no Caraguá, você praticamente não tem prédio. Os prédios mais altos são os prédios da escola. Então, o que impede, por exemplo, de um programa de energia solar na cidade? Né? Uma cidade tropical, com bastante incidência solar. Então, mas não há esse interesse, né? O interesse é a questão do lobby, de vender o gás. E aí são interesses políticos e econômicos que vão além, né, da esfera municipal. Num país que tem condição geográfica de gerar alternativas à geração de energia, com esse vento aqui, a própria hidrelétrica, a própria usina solar, eólica, a gente tem alternativa. Em países como, por exemplo, que a condição geográfica é limitada, por exemplo, o Japão, que é uma ilha, eles às vezes têm que recorrer a esse tipo de recurso. No Brasil é injustificável, pensando na possibilidade de gerar energia de maneira renovável, que não seja tão agressiva quanto a queima de combustíveis fósseis. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, anunciou no dia 19 de dezembro de 2017 o arquivamento do pedido de licenciamento ambiental do projeto de construção da usina termoelétrica. A CETESB alegou inviabilidade ambiental. Por enquanto, né, é um respiro, né, assim. A população de Peruíbe pode dizer que tirou a corda do pescoço, né? Porque estava todo mundo ali correndo um risco muito grande, né? Não só de Peruíbe, né? Da região toda, né? Mas com essa decisão, eu acho que a gente tem esse fôlego e ficar cuidando, porque eles já prometeram que vão recorrer, né? Que vão buscar outras formas de estar voltando com o projeto.